Até ouvimos falar sobre transexualidade, mas muitas pessoas se fecham para o debate saudável. Hoje é de falar sobre isso aqui no debate. Crianças e adolescentes com variação de gênero. O debate hoje. Como esse comportamento pode se manifestar? Será que é uma fase, como se diz? O certo é que nós, assim como os pais e as próprias crianças e adolescentes, ainda estão no processo de aprendizagem acerca desse tema. O que nós devemos evitar é um ambiente que não seja acolhedor, já que muitas vezes esse público, assim como os adultos também, são alvos de bullying, de rejeição, de preconceito. Vamos expandir essa discussão para o debate com a participação de Amanda Vasconcelos. Ela é psicoterapeuta cognitivo-comportamental e é fundadora do Núcleo Acolher. Jéssica Ferreira, psicóloga infanto-juvenil. Bom dia para vocês, sejam bem-vindas, muito obrigado pela participação. Bom dia, Nonato. Olha, lembrar você que está nos acompanhando o debate na Jangadeiro, aqui pela 101.7 FM, no YouTube, no Facebook, também do Jornal Jangadeiro. Você manda também perguntas, dúvidas, questões. 981543814 ou lá no chat do YouTube. Deixa eu começar pela Amanda Vasconcelos. A pergunta é a mesma também para você, Jéssica. Crianças trans existem? Vamos lá, né? Primeiramente, bom dia, Renato. Feliz de estar aqui novamente. Bom dia a todos. Eu sei que é mais uma vez uma temática polêmica, né? Geralmente estou aqui nessas temáticas. E crianças trans existem, até porque, obviamente, para existirem adultos trans, precisam existir necessariamente crianças transexuais, né? Não faria sentido existirem os adultos se não existissem as crianças. Afinal de contas, esses adultos que hoje se colocam, se enxergam num gênero que não é aquele gênero biológico, né? Não são cis. Eles um dia já foram crianças, já foram adolescentes. Então, sim, crianças trans existem, mas é um debate muito amplo e um debate que vai para além, né, da parte do que as pessoas imaginam de modulação hormonal, de mudança de sexo, enfim, é um debate muito amplo, principalmente no que diz respeito a como lidar e até onde, né, vão as intervenções e a colocação dessas crianças enquanto a sua existência na sociedade, enfim, nesse momento que é tão cheio de questões, já cheio de peculiaridades que é a infância e a juventude. Jéssica. Prontinho. Prazer também, bom dia, minha primeira vez por aqui, logo caio nesse tema, né, como a Amanda disse, super polêmico. Mas sim, como a Amanda disse, né, a ciência mostra isso pra gente, para existir adultos trans, existem crianças trans, mas a infância, né, ela é um terreno que a gente precisa pisar com muito cuidado. Então, eu queria até trazer um pouco dessa visão aqui hoje, né, como a Amanda disse, não se trata da gente falar sobre uma mudança de sexo, sobre uma alteração de vestimentas propriamente ditas, mas a sexualidade ela é um reconhecimento, né, de identidade, de corpo, e a gente precisa entender que uma criança ela está em período de desenvolvimento. Então, esses processos, né, antes de me preparando para esse momento, estava lendo algumas pesquisas, inclusive uma das pesquisas, né, que falava sobre a questão da identidade de gênero, mostrava que, assim, cerca de 90% das crianças que apresentavam essa necessidade, essa demanda, né, de identidade, de entender um pouquinho sobre o que ela 90% dessas crianças, na vida adulta, né, não apresentam essa necessidade de fazer essa transição, mas ainda passam por essa dificuldade de se reconhecer naquele corpo. Então, a infância ela é um processo em que a criança está realmente se descobrindo, entendendo o que ela é, né? Então, é algo que eu acho que, à medida que o tempo for passando, a gente vai poder falar um pouquinho mais disso, né? Mas esse processo ele precisa acontecer de uma forma natural e a gente não deve trazer essa temática como pronta para a criança, assim como nenhuma outra, né? Ok, né? Já deu para entender realmente. Agora, o que se fala muito, não seria muito cedo para uma criança entender-se como trans? Então, Nonato, existe um sofrimento inerente de quem passa por uma infância com uma demanda como essa, né? Eu não atendo crianças, eu atendo adultos,
e no meio dos adultos que eu atendo, eu tenho tanto transexuais homens quanto transexuais mulheres. E o que acontece? Desde os estudos, desde a base teórica, até mesmo esses relatos desses pacientes que chegam para mim na clínica, existe um sofrimento inerente desde a infância com relação à sua própria existência. Então, assim, é muito problemático a gente imaginar que uma criança de 3, 4, 5 anos, 6 anos vai estar vivendo um momento de crise existencial, né? Mas é o que acontece em crianças que realmente têm esse sofrimento, essa angústia com relação à sua identidade de gênero. Porque o que a gente está falando aqui é principalmente sobre gênero, identidade e simbologia. Quando nós falamos do que é feminino, do que é masculino, hoje existe uma ampla também discussão sobre esse assunto, porque existem as pessoas, por exemplo, que são não binárias, que não se identificam com nenhum dos gêneros. E para além disso, o que é feminino, o que é masculino? As pessoas ficam nesse debate eterno sobre como isso está sendo colocado para as crianças, se isso é de alguma forma estimulado, mas o que é estimulado para as crianças é questões de identidade de gênero desde a infância, desde o tempo todo, desde o chá revelação azul para menino e o chá revelação rosa para menina, né? Então a gente pega uma criança e leva numa loja de brinquedos, e se for menino, automaticamente se dirige ali para a ala dos carrinhos, dos bonecos, de ação, enfim. Se for para as meninas, já se desenvolve ali um momento de bonecas e de cozinha, etc. Então, assim, o que é colocado como signos e simbologias do que é feminino, do que é masculino, já é inerentemente social, já é algo estimulado, não é algo necessariamente que nasceu assim, menino e menina. Nós escolhemos isso, nós já trazemos isso para as crianças. No final das contas, a criança que ela está passando por essa angústia de transição, essa transição ela vai ser puramente social no primeiro momento da infância, né? Quando essa criança ela é acolhida, a transição ela é inicialmente social. É uma criança que ela vai ser ouvida e acolhida pelos pais, pela família, pelo ambiente escolar, enquanto na sua dor, na sua necessidade de ser vista com signos e simbologias femininas, por exemplo, na mudança da roupa, ou até mesmo na mudança do nome e do pronome, se assim a família julgar correto. E essa criança, obviamente, vai estar no acompanhamento profissional, psicológico, psiquiátrico, para que isso não seja feito de forma irresponsável. Qual é o seu ponto de vista, Jéssica? Pronto, eu sou psicóloga de crianças e adolescentes, né? Estou aí em uma longa caminhada, atendo muitos pacientes no meu dia a dia. E assim, a infância ela é algo muito complexa, né? Hoje a gente vive um espaço onde as crianças, assim como os adolescentes, recebem um boom de informações. Hoje uma criança, por exemplo, só para trazer um exemplo para vocês, né? Um adolescente chega no consultório, a gente tem um manual das doenças e eles descrevem o manual das doenças assim, acho que melhor do que a gente. Eu tenho isso e é toque. Eu tenho isso e é ansiedade. Então, assim, na infância, as crianças, elas precisam ter esse movimento realmente de uma forma muito natural. E aí, minha visão enquanto terapeuta infantil, enquanto, né, alguém que vive realmente essa relação mais prática com a infância, é que uma criança, como que ela pode demonstrar essa necessidade dela em relação à sua identidade? De repente, né, a gente vive, como a Amanda bem disse, em um mundo assim bem sexista, né, de meninos e meninas, rosa e azul, mas isso é uma construção histórica e não há problema nenhum, né, dos pais terem essa visão de um rosa. Eu não acho que a gente generalizar as coisas vai resolver todos os nossos conflitos sociais, eu acho que não se trata disso. Então, a gente fazer um chá revelação preto e branco não vai mudar em nada. Mas existe sim uma construção histórica, né, de que o menino é azul e a menina é rosa. Então, quando a gente fala dessas crianças, elas podem demonstrar esses sintomas não gostando das roupas que elas têm, né, optando por roupas mais diferenciadas, as meninas, no caso dos meninos, querendo fazer uso de algumas outras coisas, querendo, assim... Eu nunca presenciei na minha prática, já tive algumas crianças passando por esse processo, né, de identidade de gênero, mas nenhuma falou em relação ao pronome, né, essa chamada de ela, não tive essa vivência ainda, mas nesses outros fatores, o que a gente pode fazer enquanto terapeuta, enquanto família também, é sempre acolher, sempre entender de onde que está vindo aquela necessidade, será se é realmente uma necessidade da criança ou se ela está tendo essa necessidade por uma via social, ela está querendo experimentar outras coisas. Então, a minha visão é de que a gente não deve sustentar
né, um ideal de rosa e azul para as crianças, né? A gente não tem problema nenhum, a criança não vai ser trocar de identidade, de gênero, só pelo o próprio escolher de um brinquedo, não se trata disso. Então, a minha visão é de que isso deve ser um pouco mais livre, né, de que não tem problema uma menina se identificar com um carrinho, com um brinquedo mais animado, né? Isso não vai classificá-la dentro de um padrão, e isso também não vai trazer. Não é uma doença, né? É uma condição, é uma necessidade individual de cada um. Então, assim, eu só sou um pouco crítica, porque eu acho que a gente traz algumas necessidades para a criança que às vezes a criança nem tem. Então, a gente tem que acolher a necessidade que a criança nos traz, né? E não gerar ali uma necessidade. Aí meu filho chega e diz que não quer mais brincar de boneca, que ele quer brincar de carrinho, que ele quer brincar de boneca. E aí eu vou comprar um monte de boneca para ele e vou fazer tudo daquela forma. Então, às vezes, as pessoas têm um pensamento muito radical. E talvez quem está ouvindo a gente também possa ter essa visão, né? E não se trata disso. O que deve ser feito se aparecer qualquer necessidade de identidade de gênero, nós devemos acolher, entender de onde vem, montar um plano para que aquela criança se sinta acolhida. O que ela precisa é de acolhimento. Então, o restante a gente não vai poder introduzir de qualquer forma nela porque ela está me dizendo aquilo, até porque ela está em desenvolvimento, né? Vai levar isso em consideração. É exatamente sobre isso, só para complementar a Jéssica nesse sentido. Até enquanto adultos, né, quando chega um adulto, porque geralmente as pessoas chegam na clínica, hoje existe um tabu muito grande com relação a essas questões de identidade de gênero e de transição ainda. Então, enquanto adultos, as pessoas chegam na clínica para mim, no momento ainda sobre transição, no momento ainda de tentar imaginar como elas se colocariam nessa identificação de gênero. E o que eu sempre trabalho com os meus pacientes, as minhas pacientes nesse sentido, é o que você busca, né? Por que você está buscando se colocar no rosa ou no azul, nesses símbolos femininos, na unha grande, no cabelo grande, na mão ou no seio, né? Para que você consiga se expressar socialmente, é o que a gente chama de expressão de gênero. Até que ponto você está fazendo isso porque você deseja, porque você acha bonito, porque você se identifica com aquilo, e até que ponto você está fazendo isso para pertencer socialmente, para ser visto, reconhecido, aprovado, validado dentro da sua identidade. Então, se isso existe para os adultos, imagina para as crianças. Para as crianças, a gente precisa entender que essa simbologia, o que é colocado rigidamente para as crianças enquanto feminino e masculino, não precisa ser bem assim. Então, deixar para o lúdico, deixar para o livre, como a Jéssica bem disse, deixar isso menos rígido, menos inflexível, vai fazer com que a criança tenha a possibilidade de se conhecer e de se reconhecer. E não necessariamente, não de jeito nenhum, na verdade, passar por uma transição na infância, que é o que as pessoas acreditam que acontece hoje. As pessoas hoje têm medo das crianças passarem por uma transição hormonal ou até mesmo por uma cirurgia na infância. Isso não existe, gente, que fique claro. Isso é, inclusive, proibido. Não existe, não acontece. Exatamente. Só complementar com o complemento, né, Amanda? É algo muito macro, muito grandioso. Isso não vai acontecer na infância. Assim como a gente não fecha várias questões na infância, a gente não vai fechar. Existem pacientes aí adultos vivendo uma vida totalmente já cheio de história, cheio de necessidades, e que se veem nessa situação. Então, se ele ainda está nessa, né, de se identificar, de ver as suas necessidades, dirá uma criança de 6, 7 anos. Então, né, a gente tem que levar esse campo para o campo da curiosidade, da necessidade da criança, da gente entender, da gente acolher, para que aquela história lá no futuro não seja uma demanda na vida adulta e também, se for o caso, que ele passe por isso da forma mais saudável possível, né? Ok. Yuri, junta-se aqui a todos nós também. Oi, bom dia às duas. Eu queria aproveitar o gancho do que as duas falaram, né, sobre essa questão do acolhimento e, ao mesmo tempo, do cuidado que os pais devem ter na questão dos estímulos, né, de cuidado, assim, entre aspas, na questão do estímulo, justamente para dar liberdade para a criança sentir para qual, né, deixar ela livre para se entender, né? Uhum. E então eu queria que vocês pudessem comentar sobre essa questão dos estímulos, né? Como os pais devem trabalhar essa questão justamente para deixar muito o filho livre para se entender. Certo. Primeiramente, eu acredito que é uma discussão que vai para o âmbito social mesmo, para o macro, como a Jéssica disse. Afinal de contas, como eu disse, isso traz sofrimento. Essa coisa da simbologia, do que é feminino, do que é masculino, traz sofrimento, inclusive, na vida adulta para essas pessoas, né? Vai para um local onde a mulher trans, por exemplo, ela sente que ela precisa
fazer uma terapia hormonal, colocar um silicone, porque ela só é mulher se ela tem seio. Mas se aí a gente entra nessa discussão, uma mulher que tem um seio pequeno é menos mulher, e aí a gente vive numa sociedade que é extremamente falocêntrica. E a gente passa por situações no contexto onde tem alguns casos de dismorfia corporal mais grave, porque todo mundo acha também que o transexual necessariamente vai querer passar por um processo de transição de gênero, né? De ressignificação de gênero. Isso não é uma realidade também. E esse sofrimento é tão grande em alguns casos que algumas pessoas tendem a fazer uma tentativa de automutilação, né, de retirar esse órgão ou esses órgãos, no caso dos seios, enfim, de forma caseira até. Existem casos muito graves nesse sentido. Então, os pais precisam, acima de tudo, acolher, ouvir, tentar entender, buscar as raízes, né, buscar o que essa criança está buscando, se ela está buscando realmente se identificar, se reconhecer, existir como ela se sente, se ela está buscando pertencer socialmente, e deixar com que a criança seja livre até a página B, né? Livre para que ela experimente, livre para que ela não se prenda a coisas mínimas e que são puramente sociais e que são não necessariamente algo que modula comportamento ou personalidade, como o uso de uma cor, o uso de um brinquedo, mas ficar sempre de olho no nível de sofrimento dessa criança. Se essa criança, esse adolescente está passando por uma situação de depressão, como ele se sente sobre o corpo dele, como ele se sente sobre o cabelo, né? Porque são coisas completamente mutáveis e eu acredito que é isso que os pais precisam focar principalmente. Se é uma coisa que não vai mudar uma vida inteira, não é uma decisão para a vida, não é algo que vai fazer diferença daqui a 5 anos, se é um cabelo que cresce ou se é um cabelo que se pode cortar, por que não permitir que essa criança tenha um cabelo mais longo, essa criança que está se identificando enquanto uma menina trans, né? Por que não permitir que essa menina que se identifica, menina biologicamente, que se identifica como menino, que está sentindo esses sentimentos, utilize de roupas um pouco mais masculinas? Que diferença isso vai fazer no comportamento e na personalidade no mal, né? Então, o acolhimento e o processo de educação e de psicoeducação dessas crianças e desses pais precisa estar muito presente sobre essa simbologia e sobre o peso que essa simbologia tem, para que não haja ainda mais sofrimento, para que haja simplesmente um processo de experimentação e de existência um pouco mais livre, né? Se não faz mal a ninguém, se não faz mal a si mesmo, por que não permitir essa experimentação? Ok, nós estamos aqui no debate desta quarta-feira, ouvindo o debate sobre crianças trans com a Amanda Vasconcelos, que é psicoterapeuta cognitivo-comportamental, a Jéssica Ferreira, psicóloga infanto-juvenil. Não sei se a Jéssica queria complementar a colocação feita pelo Yuri, Jéssica. Sim, Donato, queria pontuar algumas coisas. Pronto, o Yuri perguntou o que esses pais, né, podem fazer. Acho que a primeira coisa, quando uma criança chega com qualquer necessidade para os pais, eles precisam entender de onde vem. Como que as crianças se constituem enquanto sujeitos, né, na nossa sociedade? Existe, né, hoje uma busca por uma parentalidade extremamente cuidadosa, por as necessidades que a gente vê, as questões, né, que vem acontecendo de suicídio, todas essas questões dos ataques, né? Então, existe uma preocupação com o futuro das crianças, isso, por um lado, é bom, porque traz uma parentalidade mais consciente, mas, por outro, a gente perde um pouco dessa parentalidade um pouco mais organizada. Então, qualquer tema que chega para pais na infância, eles devem primeiro entender de onde vem. Então, as crianças, elas se constituem tanto por esse investimento afetivo do pai, como desse investimento afetivo, né, da mãe ou da família a qual ela pertence. Então, antes de vocês se preocuparem, né, assim, eu deixo até um recado para esses pais, antes de se preocuparem com essas questões sociais, o que meu filho vai ser, qual a demanda que ele vai ter, se preocupem em ter esse olhar cuidadoso, como a Amanda disse. Então, assim, eu não sou do time, né, de que a gente deve ofertar livremente para uma criança assim, olha, até aqui, eu trouxe um carrinho para você e eu trouxe uma boneca. Qual você quer? Né? E de que, assim, acho que a gente tem que investir hoje em coisas mais amplas, na criatividade, nos jogos, em coisas em que vá trazer um pouco mais de liberdade, de identidade para essas crianças. Então, existe esse ponto. O outro ponto é tenham cuidado com as informações que chegam. Então, se o filho de vocês chega e diz: ai, mamãe, eu não gosto dessa roupa que você compra para mim. A mãe talvez seja uma mãe que gosta de roupa muito rosa, muito animada, e aí só compra pra menina aquelas roupas bem princesa, né? E aí a menina chega pra mãe e diz: não, mãe, eu não me identifico, né?
Então, ao invés de você comprar uma roupa, né? Assim, então a minha filha não se identifica com essa roupa, então eu vou comprar outra roupa. Por que você não gera a possibilidade dessa criança se identificar com uma roupa que ela gosta? Vocês entendem que a gente não pode trazer também tudo para um campo de gênero, que não se trata disso? Existe uma coisa que só se constitui na infância, que é a nossa personalidade. Então, isso vai começar a ser plantado lá. Então, a gente precisa, acho que além de determinar, porque se a gente traz para ela uma roupa masculina, se a gente traz para ela uma coisa do sexo oposto, a gente está, mais uma vez, tampando um pouco daquele desejo, né? Então, a gente precisa dar a esfera da parentalidade para esse lado, de assim, ser um pouco de uma parentalidade mais democrática, de assim, tudo bem, filha, você não gosta desse vestido, mas que tal a gente ir em uma loja e você escolher uma coisa que você goste? E aí, assim, cheguei na loja, minha filha entrou na loja, foi direto para o setor masculino. Aí eu já acho que você deve procurar uma orientação de pais, como profissional da infância. Aí eu já acho que você deve se atentar mais, acolher a demanda daquela criança, porque já é algo que traz realmente para essa questão de gênero. Mas a gente não pode generalizar as coisas ao ponto de ser, porque senão a gente volta para o rosa e para o azul de novo. Né? Exatamente sobre questionar essas simbologias, esses arquétipos feminino e masculino que não necessariamente norteiam o que é a identidade de gênero. É tirar essa visão de que identidade de gênero é sobre como a pessoa usa o cabelo, sobre como é que ela imagina o corpo dela, porque é muito mais amplo do que isso. Tem pessoas que se identificam com um gênero que não é o gênero biológico e não utilizam de arquétipos e de simbologias desse gênero, porque não existe essa necessidade. E vejam a necessidade dos filhos de vocês, né? Escutem mais, observem mais, vejam o que ele está consumindo da internet. Será que é uma necessidade de se inserir em algum grupo e você pode ser mediador daquilo? Então, assim, é algo muito amplo que a gente não deve, mais uma vez, naturalizar, porque senão a gente naturaliza o lado oposto das coisas, né? Acho que são pontos importantes. Uma pergunta, a gente está quase no final aqui, já tem 2 minutos ainda. Como é que os pais podem abordar a questão também junto com a escola, no encontro de pais e mestres e pais, quando é colocado uma situação dessas? Porque há sempre o aluno, por exemplo, o coleguinha aproveita para as meninas, isso aí é brincadeira de mulher, não vá não. Aí fica colocando isso na cabeça do menino, o coleguinha, e não se trata. Às vezes o professor não aproveita para tratar. E como tratar que é uma criança? Que é um assunto tão complexo. Depois do intervalinho que é rápido, vocês respondem. Jangadeiro Band News FM. A gente ampliou o horário aqui porque o assunto está interessante para os nossos internautas, com pergunta inclusive dessa que eu deixei antes do intervalo. Diante das pressões de coleguinhas, o menino a menina quer brincar de futebol lá na quadra, criança ainda, e o outro menino não vai, isso é coisa para homem, isso não é coisa de mulher não. Como deve se comportar a professora, o professor, o educador diante disso? Pergunta feita. Aquela história do que a gente está falando aqui desde o princípio, né? Essa rigidez toda do que é de menino e do que é de menina causa muitas vezes mais sofrimento do que necessário, causa muitas vezes mais confusão do que o necessário. Como nós viemos falando, a criança muitas vezes ela está praticando existir, ela está se conhecendo e se reconhecendo no mundo. Então, nós, enquanto adultos, não só enquanto professores ou enquanto profissionais da área da saúde, precisamos entender que a rigidez, ela causa ainda mais essa confusão. Então, levar a consciência para essas crianças, levar uma conversa mais ampla e mais aberta sobre gostos e personalidade e desejos, não necessariamente colocarem alguém no espectro de feminino ou de masculino é necessário, e principalmente ensinar essas crianças a respeitar os desejos, os gostos, as vontades do outro, sem necessariamente rotulá-las, sem necessariamente colocar para elas uma necessidade de se encaixar numa caixinha. E isso vai, consequentemente, principalmente no futuro, trazer mais amplitude para essa discussão, onde esses símbolos, essas simbologias, essas necessidades arquétipicas vão sair de cena e a expressão de gênero vai se tornar algo muito mais livre, menos pesado, menos necessário de tanta discussão e de tanta polemização em cima.
porque o que é feminino e o que é masculino é muito mais sobre existência, sobre um movimento de existir, do que sobre cores ou sobre desejos e gostos para esporte ou para brincadeiras mais delicadas. Nessa parte mais social, vou trazer uma parte mais prática do que a gente pode, né? A Amanda falou muito bem sobre essa questão social, do gênero, das cores. Então, vou trazer um pouquinho de um lado mais prático, né? A gente trabalha com infância, faz muita visita escolar, faz muita orientação de pais, tem todo esse investimento do que fazer diante de uma necessidade da criança. Então, nesse sentido, uma criança que está passando por essa dificuldade na escola, o mais interessante seria verificar com essa escola o que pode ser feito, né? Observar qual grupo que a criança está inserido. E antes de você colocar o seu filho em qualquer lugar, você precisa prepará-lo em casa, né? Você precisa ter esse investimento. Então, assim, um menino que tenha isso muito bem organizado, uma menina que tenha isso muito bem organizado, quando se trata de um jogo de futebol, ela mesma vai entrar naquele jogo, ela mesma vai se fazer integrante daquele grupo. Então, por mais que venha uma normatização da sociedade de que as meninas não devem, né, jogar um futebol, que é coisa de menino e tal, se a menina tiver aquela necessidade e tiver aquela condição de se colocar naquela situação, ela vai conseguir se sair daquela situação de uma forma muito tranquila, né? Só que a gente entende que às vezes isso não está dentro de um campo, às vezes a criança já está com a autoestima afetada, já não está se sentindo bem, já não está conseguindo participar das atividades que ela gostaria na escola. Então, aí, nesse caso, né, já é interessante que os pais possam fazer uma intervenção, verificar políticas de saúde na escola. Por exemplo, de ao invés de ter um grupo só de futebol só para meninos, que tenha para meninas também. Então, eu vejo que isso vem se ampliando, né? Muitas escolas antes não tinham grupos de futebol para as meninas, hoje já pelo menos abrem uma turma. Então, existe o ponto de você preparar o seu filho para estar nesses ambientes, de você ter essa parentalidade bem do diálogo, né? De você organizar essa criança para estar nesses ambientes, e existe de você observar também se ela está conseguindo se impor ou não, e se há necessidade de você estar ali um pouco mais próximo, né? Ok. Vamos agradecendo a vocês, Amanda Vasconcelos e Jéssica Ferreira, pelas suas presenças aqui, facilitando o entendimento de uma questão que é muito polêmica, é nova, pelo menos, não é só para mim, não, que tenho 70 e quase 200 anos já de vida física, mas é porque a gente deve conceber, acima de tudo, com essa transitoriedade da coisa mais natural. Enquanto vocês estavam discutindo, a gente acompanhando, e vemos que você já trata um assunto com uma naturalidade, enquanto muitos internautas ainda chegam a dizer, vocês estão tratando do assunto. Eu queria saber a opinião, e vocês já responderam as questões que foram enviadas pela maioria deles. Inclusive, no ouvinte botou, deixem nossas crianças em paz. E é disso que se trata, né? Colocar o dedo ali na ferida e não jogar a história para debaixo do tapete, como se deixar de falar sobre isso mudasse. Pelo contrário, né? Quanto mais informação, quanto mais informado a gente fica, é mais fácil de saber lidar com as nossas crianças que já vêm ao mundo com tanta variedade aí de informações, e cabe a responsabilidade dos pais, da sociedade, como as meninas bem colocaram, né, em saber tratar esses assuntos para ajudar que essas crianças não se encontrem apenas na vida adulta, né, como é o caso de muitas aí. Quem falou foi Até porque se não falar sobre, quisesse com que não existisse, não existiria. Exatamente. Até hoje. Exatamente. Quem deu essa opinião final foi a nossa futura mãe. Daqui a 2 ou 3 meses ela já vai estar sendo mãe e deve ter esse olhar sempre atento às mudanças da vida. Não é que a vida mudou, nós é que estamos mudando em busca exatamente de nos acertar. Obrigado, Amanda. Obrigado, Jéssica. Bom dia. Nada, bom dia. 10h38.